Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero mandar um abraço todo especial para os jovens que participam desse programa, que assistem, para os jovens que, inclusive, não deixam de curtir, comentar, compartilhar, aqueles, claro, que estão assistindo pelo nosso canal no YouTube. Se está assistindo por outro canal da Igreja Cristã Maranata, é isso mesmo, nós temos um sistema multiplataformas, estamos em todo o Brasil e também no exterior com os nossos conteúdos. Seja bem-vindo ao nosso programa. E, óbvio, a gente não pode deixar de mandar um grande abraço para aqueles jovens que têm mais de 40, mais de 50. A juventude está aqui na cabeça. E o programa Os Dias da Minha Mocidade é um programa feito por jovens para jovens. Esse é o objetivo. Programa que vai trazer para você sempre algum ensino, algum conselho, alguma abordagem, seja do ponto de vista espiritual ou do seu cotidiano, tá bom? Então fica com a gente, acompanha agora, a partir de agora, o programa Os Dias da Minha Mocidade. E agora você vê os jovens que estamos aqui, eu me incluo entre eles, no estúdio, né? Essa turma bonita que está aqui, que daqui a pouquinho vai se apresentar, você vai saber quem é. E eu começo cumprimentando o meu companheiro aqui, ungido, Vinícius Leão. Pai do Senhor, Vinícius, seja Pai do bem-vindo. Senhor, pastor. Jovem 40 a mais, né? 40 a mais, isso é bom, isso nos alegra, né? Põe a gente para cima. Maravilha. Seja bem-vindo, Vinícius. Prazer. Muito bem, Vinícius, que é um profissional de uma área que você vai saber qual que é agora, né? E daí, a partir daí, o tema do programa de hoje. E para isso, estreando hoje aqui no programa, o meu colega Daniel Bravin, que passou a compor, né, o grupo de produção dos jovens, está com a gente aqui. Daniel, seja bem-vindo ao programa. Paz do Senhor. Amém, pastor. Paz do Senhor ungido. Sempre uma alegria estar aqui participando desse programa e realizando a obra do Senhor. Você já esteve aqui sentado ali, né? Sim, como jovens já ali, estive. hoje já está compondo a equipe de produção. Muito mesmo. bem, seja bem-vindo. Vinícius, fala pra gente, Daniel, Vinícius é o nosso convidado. Daniel, fala pra gente sobre o programa de hoje, qual o tema do programa, o que é que nós vamos abordar? O programa de hoje está imperdível, pastor. É um tema muito essencial, é primordial na vida dos jovens e daqueles que não são tão jovens assim. E o tema de hoje é o planejamento financeiro. Temos aqui os jovens da Igreja de Vila Velha 1. Por favor, Débora, pode fazer a sua pergunta, apresentando quem você é, o seu pastor e também a sua pergunta. Pai do Senhor, meu nome é Débora, eu sou da Igreja de Vila Velha 1, Ministério do Pastor Jerônimo. E a minha pergunta é, por que o planejamento financeiro ele é tão importante para a vida do jovem cristão? Excelente pergunta, Pai do Senhor, né? O planejamento financeiro, ele deveria, né, nas sociedades mais evoluídas, né, em termos de educação, ele entra desde a base da educação. Nosso país é uma luta, né, uma busca por incluir isso no ensino, porque ele é a base de toda a vida. Né, de toda a vida em sociedade, você desde as primeiras civilizações, onde não havia ainda moeda, havia o escambo, né, a troca por mercadoria. Então, o planejamento financeiro está inserido em todo o contexto da sociedade. E, principalmente para nós, servos do Senhor, né, para o jovem cristão, como você colocou, gostaria de deixar um texto aqui de Provérbios 21:5. Ele diz o seguinte: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Então, ou seja, alguns até interpretam que planejar muito tem a ver com falta de fé, e não. O planejamento é bíblico, é importante você estar preparado para as inconstâncias da vida. Né? Até a gente brinca com o gráfico quando você vai no cardiologista, tem aquele gráfico dos batimentos cardíacos. Né? A vida é assim, de altos e baixos. O mundo vive de crises e períodos de farturas, isso desde o início. Nós temos o exemplo de José, né, que foi governador do Egito, e no momento de fartura, ele preparou para a escassez que ele sabia que vinha. Por quê? Porque o Senhor o mostrou. Né? O Senhor lhe deu discernimento para isso. Então, é um exemplo milenar que nós temos que aplicar, e nós como jovens, né, 40 a mais ou jovens mesmo de fato, temos ainda a responsabilidade do testemunho, porque o Senhor nos chamou para ser cabeça, para dar o exemplo. Então nosso testemunho da nossa vida financeira, da nossa reputação é importante até mesmo para levar aqueles que estão à nossa volta a entender que nós somos diferentes porque temos um Deus que cuida de todas as coisas e do qual nós somos mordomos. Amém? Está respondido? Glória a Jesus. Vamos seguir então? Vamos seguir sim com o jovem Davi. Por favor, Davi, pode se apresentar, sua igreja e sua pergunta.
Pai do Senhor, meu nome é Davi e eu gostaria de perguntar quais são os principais desafios que os jovens enfrentam com relação ao dinheiro hoje aqui no Brasil. Pai do Senhor, Davi, como falamos, né, nós temos um déficit de educação financeira e há uma pesquisa, até aqui com dados da Febraban, de julho agora de 2025, a Febraban é a Federação dos Bancos, que aproximadamente 55% dos brasileiros reconhecem que não sabem sobre finanças, não sabem como começar a planejar, né, o seu orçamento doméstico, organizar a sua vida financeira. E há um outro dado também aqui da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, né, junto com a SPC Brasil, de maio de 2025, que revelou que 47% dos jovens de 18 a 24 anos não fazem controle financeiro pessoal. Então, o maior desafio é justamente esse, o controle. E numa sociedade onde nós temos um envelhecimento muito grande, né? Acho que o pastor Josias deve também conhecer, nós conhecemos pessoas há 20, 30 anos que se aposentavam com 39, 40 anos. Hoje não existe isso mais. Por quê? A sociedade está vivendo mais, houve várias reformas onde se aposenta mais tarde e se você não tiver, desde a juventude, um planejamento adequado, você vai pagar um custo muito alto depois. Então, os principais desafios é despertar cedo para uma coisa tão importante como o planejamento financeiro. E, principalmente numa sociedade de economia emergente como a nossa, nós somos muito estimulados ao consumo. E saber dosar e direcionar isso é muito importante. Um exemplo que aconteceu essa semana. Um jovem de 26 anos, recém-formado em Direito, tirou a OAB e, por necessidade até mesmo do exercício da profissão, ele precisava de um carro melhor. E aí ele comprou um carro, financiou, e na hora de cotar o seguro do carro, ele ligou lá para a nossa empresa e aí se assustou com o valor do seguro, né? Principalmente para os jovens, o seguro tende a ser mais caro porque você não tem bônus, não é preconceito com os jovens, mas estatisticamente ocorrem mais acidentes, incidentes. Então, essa faixa etária é mais caro normalmente o seguro. E aí a resposta dele me assustou. Ele falou assim, olha, mas esse preço está quase a metade do valor da parcela, né, o parcelamento que ele faria do seguro ficaria como se fosse 50% a mais em função do financiamento do veículo. E aí eu perguntei, mas você não levantou todos esses custos antes de escolher o carro? Então são coisas básicas que às vezes você compra com os olhos, mas você não faz conta de gasolina, autonomia do carro, seguro, que são coisas essenciais que o jovem e qualquer pessoa deve ter, mas o jovem, principalmente quando ele começa a crescer, a ter essa prosperidade, é importante ter para que isso não se torne um peso na vida dele. Ok. Vinícius, eu tive uma experiência que eventualmente já até relatei aqui, mas que eu acho que marca, porque quando a gente fala em planejamento financeiro, na mente do jovem que ainda não trabalha, que ainda não tem a sua renda, ele acha uma coisa distante, né? Se eu vou planejar se eu não ganho, né? Vou planejar se eu não tenho a minha renda. E eu me lembro de um grupo de jovens há muitos anos, numa igreja onde eu estava, era uma igreja de um bairro mais simples, né? E que nós reuni os jovens e começamos a tratar ali de possibilidades, mais como meta do que propriamente como planejamento. Muito bem, vocês são jovens, eventualmente vocês vão querer casar-se, né? E qual é o alvo que vocês precisam alcançar? Qual o objetivo que vocês têm? Quanto custa, por exemplo, o aluguel de uma casa? Quanto custa uma conta de água, uma conta de luz? E eles foram se deparando pela primeira vez com uma realidade que não fazia parte do escopo de vida deles, né? A ponto de, ao final, que você faz a continha e dá um resultado simples de uma conta, como você falou, né, básica. Você compra um carro, você tem que levar em consideração os seguros, tem que levar em consideração IPVA, você tem que levar em consideração o consumo de combustível, a manutenção do carro, o desgaste, depreciação, tudo isso você tem que levar em consideração quando você adquire o carro para poder você tomar a melhor decisão. Muito bem,
aquele dia, aquela reunião com aqueles jovens se tornou o ponto de partida para uma virada de chave, ou se tornou uma virada de chave na mente deles, para ter pelo menos uma meta a ser alcançada. No mínimo, uma meta para ser alcançada. E o objetivo não foi só esse, mas foi mostrar o seguinte, olha, se alguém aqui não está levando em consideração a possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade, considere isso, estude, porque você chega mais fácil nessa meta. Não se sinta satisfeito apenas no mínimo disso. Busque alguma coisa a mais. Eu me lembro que eu coloquei, vocês vão casar? Muito bem. Qual no seu orçamento mensal, quanto você vai ter para o lazer? Normalmente as pessoas não levam em consideração isso. Mas quando você tira esse elemento dentro de uma relação, de um casamento, você traz um problema para o casamento. Você tem que ter o lazer, você tem que ter um momento ali. E tudo isso tem que ser pensado. Então, isso que você está trazendo hoje para os jovens é de uma importância muito grande e, aliás, é uma das coisas que a gente se preocupa muito com os jovens, que ele de fato perceba o futuro como ele é e se prepare para esse futuro. E aí, eu queria que você comentasse sobre isso. Daí que nós estamos, quando a gente fala em planejamento financeiro, mesmo que você ainda não tenha o financeiro, você tem que ter o planejamento. Exato. Tem que saber, como o senhor bem colocou, quanto custa, por onde começar, quais iniciativas eu tenho que ter para chegar a essa renda que eu preciso. E o jovem é uma fase que você tem que ter muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, eu lembro da minha época de jovem, eu fiz o segundo grau, depois fiz faculdade, fiz pós, fiz algumas especializações. E esse período de estudo, você acaba abrindo mão de prosperar muitas vezes financeiramente, porque você se dedica realmente à capacitação. Ao passo que alguns amigos meus da época de juventude, eles com um curso técnico passaram a ganhar um ótimo salário para um jovem de 18, 20 anos. Então eles tiveram condições de comprar um carro, de ter alguns luxos. Hoje a geração mais jovem, como vocês, muitos nem querem carro, já tem outra visão. Mas a nossa geração tinha muito essa questão latente de ter um carro, de ter um veículo. E isso eu fui ter muito depois. Só que hoje você olha para algum desses jovens, eles pararam no curso técnico porque alcançaram um bom salário, se acomodaram com aquilo, e depois dos 30, 40 anos para você voltar a estudar, para você procurar uma especialização, você já perdeu um tempo de amadurecimento, você já não tem o mesmo vigor e a mesma disposição, porque aí você já tem às vezes esposa ou esposo para dar atenção, filhos que vieram e precisam dar atenção. Então esse momento de vocês, muito boa oportuna essa palavra do pastor Josias, que é justamente ter o plano. Poxa, eu quero chegar aqui, eu preciso o quê? Da graduação, da pós, do mestrado, do doutorado, e traçar isso. E nós temos um recurso também maravilhoso, que é a palavra, que é a oração, para o Senhor direcionar, confirmar os nossos passos, mas é importante ter isso muito bem traçado, porque se nós formos de acordo com o que vai acontecendo, tem uma frase que eu gosto muito de um economista que diz que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Não deu certo. Não, você não planejou. Então, o que o destino destinou, você, até pleonasmo aqui, o que aconteceu, você ficou refém disso. Então, quem planeja tem futuro. É muito importante parar e realmente mapear isso. E que não seja permitido haver acertos, mudanças de rota no caminho, porque é importante isso. Mas se você tem um plano, você já tem ali uma segurança de aonde você quer chegar e como adaptar isso. Mesmo que haja mudança de rota, é melhor ter um plano do que nenhum, né? Exato. Isso a gente vê todo dia e a gente considera isso, inclusive, aqui na Rádio Manaim. Vamos lá. Agora a gente vai ter a participação de um jovem, aliás, de uma jovem que é daqui de Viana, no estado do Espírito Santo, município de Viana, da igreja 13 de Maio, que é a Tainara Miranda, que vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Tainara, da cidade de Viana, no Espírito Santo, igreja do 13 de Maio e do ministério do pastor Genésio. E a minha pergunta é, o que a Bíblia ensina sobre riqueza, planejamento e herança? A paz do Senhor Jesus.
Obrigado, Tainara, por sua participação. Deus abençoe. Um grande abraço aos nossos irmãos em Viana. E aí, Vinícius, o que é que a Bíblia ensina sobre esses assuntos? Tem dois textos que eu gosto muito, pastor Josias, que falam sobre isso. Um aqui até é o próprio Senhor Jesus falando na parábola acerca da providência. Em Lucas 14, versículo 28, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Justamente dentro do que nós falamos há pouco, né? E aí, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos a que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, o próprio Senhor Jesus aqui, na parábola, ele ressalta a importância de ter o planejamento para terminar os projetos, terminar as edificações, né, e não passar por constrangimentos. Especialmente nós que temos, né, a responsabilidade de testemunhar aquilo que o Senhor tem nos dado. E outro texto que eu gosto muito de citar é Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22 diz assim: um homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, é importante nós nos preocuparmos com o nosso presente, mas também com o nosso futuro. Como vai ficar a nossa família na nossa ausência, os filhos, a esposa, o marido. Então, é bíblico isso. Um homem de bem se preocupa com o futuro dos filhos de seus filhos. É importante e nisso está explícito o planejamento financeiro. Muito bem, glória a Deus. Vamos continuar então aqui no estúdio? Vamos continuar com a nossa jovem Milena. Por favor, Milena, pode fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Milena, congrego na igreja de Vila Velha 1, e eu gostaria de saber de que maneira o jovem que começa a receber o seu primeiro salário, ele deve organizar suas finanças. Pai do Senhor, de que maneira começar a organizar? Primeiro é registrando. E uma pesquisa da Febraban, né, de julho, mostrou que a principal dificuldade dos jovens é justamente essa: parar e registrar. Né? E interessante que hoje você tem muitos recursos para isso. Tem aplicativos de finanças que você pode, inclusive, vincular a sua conta corrente ao cartão de crédito. Hoje, eu falo que há uma dificuldade maior porque praticamente você não vê mais papel moeda. Né? Quando há 20, 30 anos atrás a gente tinha muito dinheiro em espécie, então quando você vê o dinheiro saindo, você se assusta. Né? Hoje você passa um plástico, né, que vai aceitando, e depois vem uma bela fatura. Né, quem gastou? Né? Como que está aqui? Então é esse o desafio. Realizar um orçamento, faça um orçamento, né, daquilo que é essencial, daquilo que é importante e daquilo que é supérfluo. Né? Como o pastor Josias colocou, que o lazer é importante, mas você tem que ter uma verba para isso. Né? Viagens. E quando você tem um plano de ação bem elaborado para a sua vida, o orçamento ele se encaixa adequadamente e você não sofre com sustos. Isso para evitar justamente fazer parte de uma estatística triste. Né? Dados da Febraban e do SPC Serasa, que 77% da população brasileira está endividada. Então, é consequência justamente da falta de registro, da falta de acompanhamento, do endividamento, que é muito alto. Tá? E mostrou aqui também uma outra pesquisa da Febraban, que 32% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira. Então, como nós falamos aqui anteriormente, todos nós estamos sujeitos a altos e baixos financeiros, crises, dependendo do negócio, dependendo do mercado que você atua. Então, ter reserva financeira bem dimensionada é um recurso muito útil no momento de crise e de escassez. Muito bem. Amém? Bom, a gente está caminhando para o encerramento dessa edição do programa e eu queria deixar uma palavra para você que está nos acompanhando. Quando Isaac dá uma palavra, abençoa o seu filho Jacó, está em Gênesis 28:3, e diz assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra e tuas peregrinações que Deus deu a Abraão, a terra de tuas peregrinações. Essa palavra foi dada a por Isaac a Jacó, quando Jacó então se despede de Isaac e de Rebeca e vai para a terra da sua família, e lá ele conhece
né, Raquel, e aí você conhece toda aquela história, Raquel, Leia, enfim. Há um aspecto, esse aspecto sempre é muito abordado para os jovens, de que Jacó, quando ele chega na terra, a primeira ação de Jacó é no sentido de tirar a tampa do poço para que as ovelhas venham beber água. Depois ele se apaixona por Raquel, ele vai cuidar da vida profissional dele, porque é estabelecido para ele um prazo de 7 anos, e a Bíblia diz que os 14 anos que se tornaram foram como poucos dias para ele, pelo tanto que a amava. E por fim, então, ele se casa com Raquel. Então é uma sequência que o jovem precisa ter na sua vida, a bênção do Senhor na sua vida, a preocupação e a realização da obra, tirar a tampa para que as ovelhas bebam água. Você vai se apaixonar, você vai conhecer alguém que você ama, você vai preparar para a construção de um relacionamento, você vai cuidar da sua vida profissional e o resultado disso é que a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Tá? Então, nunca desconsidere isso. Maravilha. É algo que você precisa sempre levar em conta. O Senhor abençoa? Ele abençoa. Abençoa mesmo. E por isso que no seu planejamento você pode colocar a direção do Espírito Santo de Deus, mas não deixe de ter um planejamento que o Senhor assim vai agir. Muito bem, a gente está caminhando para o final. Antes de nos despedirmos, eu vou fazer uma coisa aqui. Olha só, tem uma irmã que ela escreveu, @penhabaiense, e ela diz o seguinte: Paz do Senhor, pastor Josias, sou uma jovem de 6,6 anos, isso, minha irmã. Maravilha. Moro em Vila Velha e mando um abraço para todo mundo. Essa jovem também está recebendo nosso abraço aqui, tá certo? Deus abençoe, minha querida. Bom, Vinícius, foi uma bênção, uma alegria tê-lo conosco aqui. Eu acho bastante esclarecedor. Vamos fazer uma coisa? Semana que vem a gente continua com esse tema? Amém. Combinado? Eu que agradeço a oportunidade de aprender com essa turma aqui. Amém. Paz do Senhor, Vinícius. Paz do Senhor, pastor. Meu colega Daniel, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, ao ungido Vinícius, aos jovens. Como que o pastor Josias ele nos disse, semana que vem estaremos de volta com a parte 2 desse tema, planejamento financeiro. Peço que você acompanhe também semana que vem e neste vídeo no YouTube, não se esqueça de deixar o like, de comentar e também compartilhar para o grupo de jovens da sua igreja, o grupo de jovens da sua família, porque é um tema muito essencial. Todo planejamento ele é muito bem visto e muito bem útil, principalmente o planejamento financeiro. Muito bem. Vamos fazer uma coisa, Daniel. Sempre eu peço para vocês falarem da equipe de produção. Hoje eu não vou pedir. Por quê? Você está estreando hoje. Semana que vem tem uma outra componente que está estreando. Vamos deixar todo mundo esperando para ver quem é? Isso mesmo. Ele vai estar na semana que vem? Vai ter uma surpresa aí. Vai ter uma surpresa boa, pastor. Boa, muito boa. Aos queridos jovens de Vila Velha 1, Deus abençoe. Uma alegria recebê-los aqui. Tive o prazer de já pastorear aquela igreja que ficou no meu coração com um carinho todo especial, tá? Deus abençoe sempre que quiserem a casa de vocês, tá certo? E para você que nos acompanha, continue com a programação da TV Manaim, porque tem um conteúdo notável, muito bom, interessante para você, para sua família. O Senhor vai continuar abençoando você, tá bom? Deus abençoe, paz do Senhor.